globalização e meio ambiente, não é isso? E aí a gente começou mais ou menos na aula passada, da semana passada, e agora a gente vai dar prosseguimento. Nós vimos que atualmente está ocorrendo com a globalização, com esse processo de integração mundial, né, integração econômica, política, social, cultural, está havendo um aumento da produção industrial. E esse aumento da produção industrial, ele é interligado com esse processo de globalização, porque quanto mais o mundo se integra, né, de certa forma, fica mais fácil de ocorrer as trocas comerciais. Então, está ocorrendo, concomitantemente com esse processo de globalização, um aumento da produção industrial. Então, é por isso que o livro vai dizer o seguinte, que o aumento da produção industrial está interligada com a globalização econômica. Que quanto mais se produz produtos, quanto mais se utiliza fontes de energias. Então, e de certa forma isso é um certo problema, por quê? Porque as fontes de energias que são mais utilizadas hoje em dia, desde o século XVIII, isso desde a primeira Revolução Industrial, são fontes de energias não renováveis. Energias não renováveis não significa dizer que elas não se renovam, significa dizer que elas se renovam, mas demora muito tempo para que elas se originem novamente. Ou seja, demora milhões de anos para que o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, né, se forme novamente. Então, são consideradas energias não renováveis pelo tempo de renovação, né, pelo tempo que elas são originadas, que demora bastante. Então, na nossa matriz energética mundial, a gente vai ter o quê? A maior parte das fontes de energias que são utilizadas no mundo, hoje em dia, continuam sendo fontes de energias não renováveis, principalmente aquelas energias que são frutos, né, de combustíveis fósseis, que são combustíveis fósseis. Um fóssil seria o quê, professor? Um combustível fóssil seria o quê? Um combustível que ele é formado por restos de animais, vegetais, né, que são fossilizados no decorrer de milhares de anos. Então, o petróleo, o gás natural e o carvão mineral são fontes, são recursos naturais não renováveis, originados pelos restos de animais e vegetais. Por isso que são considerados combustíveis fósseis. Tem esse nome fóssil justamente por causa disso. Pelo que a matéria-prima que o origina. Aí vamos lá. Atualmente, a gente tem como fonte de energia mundial, fontes de energias mundiais, tanto energias não renováveis quanto renováveis, mas as não renováveis ainda predominam. Sim, essas fontes de energias não renováveis, elas acarretam no meio ambiente muitos impactos ambientais. No caso, vocês irão pesquisar isso para apresentar na próxima aula. Que impactos ambientais são esses? Elas podem originar o aquecimento do planeta. Aquecimento do planeta em decorrência de quê? Em decorrência dos gases poluentes que elas emitem para a atmosfera. Esses gases, geralmente, eles retêm muito calor. Né? Esses gases, eles podem, além de poluir o ar, esquentar a nossa atmosfera com o tempo. Então, a gente vai ver que grande parte das energias não renováveis, principalmente as não renováveis, elas geram um impacto ambiental muito maior no meio do que as renováveis. No caso, as energias renováveis seriam aquelas energias que nós utilizamos, né? Mas que a natureza consegue repor em um ritmo maior, mais rápido do que a gente utiliza, porque elas se renovam continuamente, por isso que elas são chamadas de renováveis, né? São recursos naturais renováveis. Que mais? Professor, as energias renováveis, elas impactam alguma coisa no meio? A nossa utilização delas pode impactar alguma coisa no meio ambiente? Sim, existem vantagens e desvantagens, mas as energias renováveis, que são consideradas também fontes de energias alternativas, alternativas a quê? Alternativas a uma fonte de energia não renovável, né, que impacta muito. Então, elas são consideradas alternativas, elas, por serem alternativas, por serem renováveis, geralmente elas podem ser consideradas energias limpas, mas não implica dizer que elas não gerem nenhum impacto no meio, elas geram sim, e aí vocês vão pesquisar. Tipo, a energia eólica, ela pode impactar em alguma coisa no meio? Pode interferir até um pouquinho aí na nossa vida. Então, quero que vocês pesquisem isso aí. Cada uma, os impactos que elas geram. Segundo o levantamento da Agência Internacional de Energia, no ano de 2017, foi verificado que a indústria ela é o setor da economia que mais consome energia no mundo. É a indústria. Seguido por dois outros setores na economia, que seria construção de obras, que seria a construção civil, e os meios de transporte. Né? Esses três setores aí são os setores que mais consomem dentro da economia energias. E a gente sabe que a indústria ela é a que mais consome, principalmente fontes de energias não renováveis. A gente vai ver que esse cenário não vai mudar até 2040. Existe uma projeção aí que até 2040
Os países do mundo vão sim utilizar mais fontes de energias não renováveis, vão continuar utilizando fontes de energias não renováveis, embora esse cenário meio que faça com que esses países, os países que mais produzem, no caso, né, industrialmente, eles comecem sim a pensar em fontes alternativas, porque um dia essas fontes de energias não renováveis, elas irão acabar, elas irão se esgotar. Elas não são inesgotáveis, elas se esgotam sim. Elas vão se originar, vão, mas vai demorar um bom tempo para isso acontecer. Então, o nosso cenário atual, esse cenário que vai se perdurar até 2040, de utilização em massa de fontes de energias não renováveis, vai fazer com que também países desenvolvidos, países, economias em desenvolvimento, eles comecem a pensar em fontes estratégicas, novas fontes de energias para serem utilizadas, principalmente invista maciçamente em pesquisas científicas, inovações tecnológicas no ramo de energias renováveis, né? Por quê? Porque as renováveis elas estão sempre em constante renovação na natureza. Elas se renovam num ritmo bem maior do que a gente utiliza. Então, esses países eles precisam alertar e alguns sim já estão investindo maciçamente, como China, Estados Unidos, em fontes alternativas, renováveis. Agora vamos para o tópico de carvão e termoelétricas. Eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa sobre como funcionam as usinas termoelétricas, não foi? Pedi? Ou foi na outra turma que eu pedi? Pedi aqui, não? Aqui não, professor, eu acho. Não? Oh, God. Também se eu pedir, né? Provavelmente. Vamos ver. Vamos lá. O carvão mineral. O carvão mineral das fontes de energias não renováveis, ele é a fonte de energia que mais polui o mundo. Que mais polui. Polui o ar, né? Que libera gases, tanto poluentes quanto gases que aquecem a atmosfera, que aquecem a nossa atmosfera, porque eles retêm muito calor. Então, o carvão mineral, desde o petróleo, seja o petróleo ou o gás natural, ele é a fonte de energia não renovável que mais polui. Vem sendo utilizado desde o século XVIII na Inglaterra, quando se iniciou a primeira revolução industrial na Inglaterra, por volta de 1750. O carvão mineral passou a ser bastante utilizado em indústrias e também para movimentar as locomotivas a vapor, né, era necessária uma fonte de energia. E aí se utilizava muito carvão. O carvão vai bombar como a fonte de energia mais utilizada no mundo na primeira revolução. Entre a primeira revolução até mais ou menos a segunda revolução industrial, porque na segunda revolução industrial vão se descobrir o poder calorífero do petróleo para se transformar, para se gerar energia elétrica, o petróleo. O petróleo vai ser uma grande inovação da segunda revolução. Então, do século XVIII até mais ou menos o século XIX, a gente vai ter como principal fonte de energia do mundo o carvão mineral. Mas hoje em dia, vocês vão ver que o carvão mineral ele não deixou de ser utilizado. Por incrível que pareça, embora ele seja a fonte de energia que mais polui o meio ambiente, ele é muito utilizado, principalmente para gerar energia, em usinas termoelétricas, ele é muito utilizado para gerar energia elétrica. Ele é muito utilizado também em indústrias siderúrgicas para a produção de ferro, de aço. Ele é muito utilizado hoje em dia, principalmente por ele ser abundante ainda na nossa natureza. Ele ainda é abundante, um recurso abundante, tem em grandes quantidades, e também por um outro fator, pela ascensão econômica da China, né? A China hoje em dia representa o país que mais consome carvão mineral no mundo, que mais queima também esse meio de essa fonte de energia, né? E isso é em decorrência de quê, professora? Porque a China ascendeu, né, desde 2010 como a segunda maior economia do mundo, porque o seu setor industrial está em constante crescimento e aí ela requer de muito carvão, né? Produz muito carvão, principalmente para gerar energia elétrica, e também utiliza esse carvão em indústrias específicas, como, por exemplo, em indústrias siderúrgicas, na produção de ferro e aço. E, só para vocês terem uma noção, como a China consome como a China consome muito carvão mineral, ela é nada mais nada menos do que a segunda maior consumidora do mundo. Segunda maior consumidora. Eita, segunda maior consumidora? Não, eu estou confundindo, é a fome que está dando agora. Ela é a segunda, como é que eu posso dizer? Segunda não. Ela produz metade da produção de carvão mineral do mundo. Metade de todo o carvão mineral que foi produzido no mundo está sendo consumido hoje pela China. Para vocês verem como ela consome carvão mineral em massa. Eu confundi vocês?
Confundi, posso voltar. Não, deu para entender, professor. Deu uma fugida agora, mas tá batendo aqui a fome. Esse horário é complicado. Aí sim, então a China, o carvão mineral vem sendo muito utilizado, a fonte de energia ela é a que mais polui das não renováveis, vem sendo utilizada desde a Revolução Industrial, a primeira revolução do século XVIII, era a fonte de energia mais utilizada no mundo, e depois o petróleo substituiu na segunda revolução, mas hoje em dia, por ser ainda um recurso muito abundante na natureza, e pela ascensão econômica da China, esse recurso vem sendo muito utilizado hoje em dia, principalmente pela China, que produz 50% do carvão mineral que é produzido, que existe no mundo, né? Que é produzido também. E sem contar que, como é uma fonte de energia muito poluente, o que é que acontece? Lá na China, como é o país que mais consome, lá na China a gente vai encontrar pessoas com problemas pulmonares, problemas respiratórios, decorrentes de um ar muito poluído. E isso é em decorrência principalmente de quê? Da utilização, da queima desse combustível fóssil, do carvão mineral. Então, a gente vai encontrar enormes cidades lá, grandes cidades chinesas, que o ar é um ar muito, muito poluído, onde a atmosfera geralmente é bem cinzenta, né? O céu ele é bem cinzento, digamos assim, né? Onde se formam nuvens de fuligem das indústrias, que saem das indústrias, que são emitidas. Enfim, um ar muito poluído. Isso prejudica muito quem tem problemas respiratórios já, pode ocasionar uma deficiência cada vez maior, dificulta também quem tem problemas pulmonares, pode ocasionar doenças nas pessoas, a utilização em massa do carvão mineral. Mas eles continuam utilizando. Embora a China seja um dos países que mais investe em pesquisa, em desenvolvimento de fontes de energias renováveis. Eles investem maciçamente. Mas eles ainda utilizam muito, muito, muito o carvão mineral. E é muito poluente, faz mal às pessoas. Vocês já devem ter visto alguma notícia na internet de cidades chinesas, pessoas andando muito com máscara, né? É muito comum os chineses andar de máscaras. Mas não é só por causa da pandemia que a gente está vivenciando agora, não. É porque lá o ar é muito poluído, muito. Porque tem muitas indústrias, eles utilizam muitas fontes de energias não renováveis e principalmente o carvão, a queima do carvão. Já viram, né? Algum canto? Notícias sobre isso? Notícias sobre a China, o ar poluído da China? Eu já vi já. Já viu, né? Capital. É muito comum a gente encontrar lá, nos grandes centros, nas grandes cidades chinesas. Aí, vamos agora para o tópico usinas termoelétricas. Deixa eu ver se eu passo. Deixa eu ver se tem outro canto. Não, tem não. Usinas termoelétricas. Como é que funciona a usina termoelétrica? Uma usina termoelétrica, ela gera energia. Mas gera energia através de quê, professora? Ela gera energia geralmente através da queima de um combustível fóssil. Então, usinas termoelétricas geram energia. Gera energia de que forma? Queimando o combustível fóssil. Esse combustível fóssil aquece uma caldeira. Eu vou mostrar o processo. Eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês. Eles vão aquecer uma caldeira que vai estar interligada a um gerador, né, que vai transformar aquilo ali em uma energia elétrica. Mas, antes de mais nada, eu tenho que falar outra coisa. As usinas termoelétricas, elas não utilizam somente fontes de energias não renováveis. Vocês podem encontrar uma usina termoelétrica que ela pode gerar energia através da queima de resíduos vegetais, tipo uma usina termoelétrica que funciona através da energia da biomassa, queimando ali resíduos vegetais, restos. E aí, esse tipo de usina termoelétrica que utiliza a biomassa, resíduos vegetais, o que é que pode acontecer? Elas poluem menos. Por quê? Porque os combustíveis fósseis, eles são muito poluentes, principalmente o carvão. E aí, quando a usina termoelétrica ela utiliza uma fonte de energia renovável, como a biomassa, resíduos vegetais para gerar energia, ela acaba poluindo menos. Sem contar que os resíduos eles podem ser reaproveitados. Com o tempo, eles podem ser reaproveitados. Então, por essas duas características, por ela poluir menos e pelos resíduos poderem ser reaproveitados, as usinas termoelétricas que utilizam fontes de energias renováveis, elas têm mais vantagens, elas garantem mais vantagens ao meio ambiente. Mas, infelizmente, a maior parte das usinas termoelétricas que existem no mundo utilizam para gerar energia a queima de combustíveis fósseis, ou seja, fontes de energias não renováveis, infelizmente. Aí vou mostrar para vocês um esqueminha de como é que funciona uma usina termoelétrica. Ó, dá para ver essa imagem? Dá, não dá?
Olha o processo, como é que vai acontecer. Entrada de combustível. Aqui é a entrada do combustível, seja carvão mineral, seja gás natural, seja o petróleo. Geralmente utilizado carvão mineral em usinas termoelétricas. Aí se coloca aqui, né, na entrada, passa por um queimador, esse combustível, ele vai ser queimado. Quando ele vai ser queimado, ele vai aquecer uma caldeira, que é essa parte aqui, ó. Ele aquece uma caldeira com água, estado líquido. Ele aquece uma caldeira. Essa água em estado líquido vai passar por aqui, ó. Esse vapor em pressão vai passar por aqui, vai chegar até as turbinas. Esse vapor de água, né, que foi aquecida, essa água que foi aquecida, vai gerar um vapor. Aí esse vapor, ele vai fazer com que as turbinas se movimentem. As turbinas que vão ser interligadas a um gerador, né, que vão gerar energia elétrica. Aí esse gerador vai ser interligado a um transformador, né, que vai enviar a energia elétrica para redes de distribuições. Facinho, né? E uma coisa interessante sobre as usinas termoelétricas é que essa água que está aqui no sistema de refrigeração, no condensador, essa água aqui é a água que foi utilizada na caldeira. A água que foi utilizada na caldeira, que foi aquecida, que gerou vapor, veio para as turbinas, movimentou as turbinas, ela vai ser reaproveitada. Essa água aqui vão se passar por um processo de condensação, vai transformar ela de novo em água líquida, através de um sistema de refrigeração que existe geralmente dentro, né, ou fora, enfim, das usinas termoelétricas. Então, toda a água ela é reaproveitada. A água das usinas termoelétricas são reaproveitadas. E interliga de novo ao sistema aqui da caldeira. Então, introduz o combustível, queima o combustível, aquece a caldeira. Quando aquece a caldeira, transforma a água para estado de vapor. Esse vapor vai movimentar umas turbinas, que vai estar interligado a um gerador, que vai produzir energia elétrica, transformar esse vapor de água em uma energia elétrica. E vai se interligar um transformador para distribuir isso aí para as redes de distribuição de energia. Difícil, fácil de entender, mais ou menos. Professora? Oi. Não estou te escutando direito. Espera aí que eu vou escutar agora. Desativei a Analice. Vai, diga. Sempre a água que eles usam, sempre aproveitam, nunca jogam fora? Reaproveita. Eles reaproveitam a água. Repara, ó, tem um sistema de refrigeração. Toda usina termoelétrica tem um sistema de refrigeração. Então, a água que foi transformada aqui na caldeira, de estado líquido para gasoso, ela vai ser transformada de novo de gasoso para líquido, para ser reaproveitada de novo. Então, tipo, não tem tanto impacto em relação à água, né? A utilização aqui da água. Mas sim nesse processo de queima aqui. Embora a usina termoelétrica ela tenha essas chaminés que meio que faz com que haja uma filtração, de certa forma, desses gases que são emitidos, né? Ela ainda polui muito, principalmente quando ela utiliza combustível fóssil. Então, ela acaba liberando para a atmosfera gases do efeito estufa, né, que aquecem a atmosfera, que retém muito calor, como o óxido nitroso, o óxido de enxofre, tem mais óxido de nitrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono CO2, né, que é um dos grandes vilões do aquecimento global. Então, ela acaba liberando esses gases poluentes e que retém muito calor na atmosfera, que pode aquecer, né, o planeta. Vamos falar disso agora, sobre esse aquecimento global que está ocorrendo, que dizem que está ocorrendo. Em decorrência disso aqui, né? Um dos fatores é isso aqui. Entenderam essa parte ou não? Sim. Sim, pronto. Tem alguma dúvida até agora? Vamos, deixa eu ver se posso falar mais alguma coisa daqui. Não, falei tudo. Vamos para a página 360 de vocês, no tópico as mudanças climáticas. Nesse tópico aqui, vai dizer o seguinte: nos últimos anos, a temperatura terrestre tem apresentado elevação. Ou seja, a temperatura do planeta Terra está aumentando. Que, no entender da maior parte dos cientistas, isso é resultado de ações antrópicas. Professor, o que é uma ação antrópica? Sempre que você vê esse nome antrópico, quer dizer algo que foi provocado pelo ser humano, pelo homem. Ação antrópica. E ações naturais, obviamente, são ações que a própria natureza realiza. Então, ações antrópicas. O que é que tem provocado o aumento da temperatura global? Ações que o homem realiza
né, na superfície, que acaba gerando um aquecimento do planeta. Que ações são essas? Vamos falar agora. Primeira coisa que vocês têm que saber, existem dois termozinhos que a gente precisa diferenciar. O que é o efeito estufa e o que é o aquecimento global. Efeito estufa é um fenômeno natural. A nossa atmosfera, ela age como uma estufa. Vocês já viram alguma estufa? Onde as pessoas criam, na Beatriz? Tem cada coisa. Onde as pessoas cultivam espécies, cria lá um microclima para que aquelas espécies se desenvolvam melhor. Já viram estufa? Onde as pessoas cultivam determinados tipos de espécies. Nunca viram estufa? Eu nunca vi, não. Assim. Espera aí que eu vou botar uma imagem de uma estufa aqui para vocês saberem o que é uma estufa. Vamos de pesquisa. Estufa. Imagens. Estão vendo, né, as imagens? Ixi, Maria. Olha a estufa que apareceu aqui. Estufa. Eu já vi no salgado de R$1. Para plantas. Pronto, ó. Isso aqui é uma estufa, ó. Estão vendo? Tá. Estufas. Eu pensei que eu sei que aquele estufa parece uma geladeira, botar animais lá. Não. Tô falando dessa estufa aqui. Como é que funciona? Por que pessoas geralmente criam, cultivam espécies dentro de estufas? Porque favorece o desenvolvimento daquelas espécies, tipo, cria um microclima, tipo, uma temperatura ideal, uma umidade ideal para aquelas plantas se desenvolverem melhor. É isso? Essa é a finalidade das estufas para plantas? Sim. Agora vamos para o efeito estufa. Imagine que a atmosfera, vou ver se tem uma imagem aqui para vocês entenderem isso. Imagine que a nossa atmosfera, essa camada fina de gases que envolve a Terra, ela funciona como se fosse uma estufa de plantas, mantendo uma temperatura ideal para que haja vida na superfície. Então, o que faz com que vocês agora estejam sentados ou deitados, enfim, o que for, assistindo essa aula, é porque existe uma temperatura ideal que está sendo regulada pela nossa atmosfera. E esse fenômeno de regulação térmica da Terra pela atmosfera é chamado de efeito estufa. É algo 100% natural. A natureza promove isso para a gente. Não. Olha, exemplozinho, ó. A atmosfera, ela tem essa camada de gases que envolve a Terra. Deixa eu ver outra melhor. Olha aqui. Ó, incidência, ó. Incidência de raios solares. Uma parte dos raios solares são retidos na Terra e outros são refletidos. Uma parte desse calor é refletido, mas boa parte do calor que a gente recebe do Sol, da nossa estrelinha, é mantido na nossa atmosfera. Para manter o quê? Para regular a temperatura terrestre. Então, a gente só tem uma temperatura ideal aqui para se viver, porque existe essa atmosfera que regula a nossa temperatura. Ela é muito importante. E isso aí é chamado de efeito estufa. Agora, vamos ver quando esse efeito estufa pode ser... como é que eu posso dizer? Modificado. Como é que o efeito estufa pode ser modificado? Por ações provenientes do homem, ações antrópicas, que a gente está falando agora. Como, professora? Que ações antrópicas são essas? Fala aí. Quando você está andando no seu carro, com o papai está andando no carrinho, na moto, ele está liberando o quê? Aquela fumaçazinha. Aquele veículo, ele está utilizando o quê para funcionar? Um combustível, geralmente, né? E esse combustível, geralmente não, é um combustível fóssil. Ele está queimando ali um combustível fóssil. A gasolina, que ela é um produto fruto do petróleo, que é um combustível fóssil. Então, o que é que acontece quando a gente está andando de carro, quando a gente está andando de moto, que utiliza essas fontes de energias não renováveis? Libera para a atmosfera gases que retêm calor, eles retêm calor, né? Eles tomam para ele todo o calor. Eles retêm calor aonde? Na atmosfera. Porque esses gases, quando a gente emite, eles sobem para a atmosfera, né? Eles sobem em camadas da atmosfera. Eles começam a reter calor. Se eu estou liberando... Sim, indústrias também fazem isso constantemente, liberam gases. O que mais? Todo local, todo espaço que vocês verem que está queimando algum combustível, está liberando para a atmosfera gases, certo? Gases que retêm calor. Quando esses gases aumenta o tanto de gases que retém calor na atmosfera,
com o tempo, pode fazer o quê? Pode aumentar a temperatura global. Por quê? Porque eu liberei muitos gases que retêm calor na atmosfera. Então, imagine isso aí no decorrer de 1 século, de 2 séculos. O que é que pode acontecer com a temperatura global? Consequentemente, ela vai aumentar, porque eu estou liberando para a atmosfera gases que retêm calor. E já foi comprovado, tendo por base desde o final do século XIX, que a temperatura do mundo já aumentou 1,1 graus Celsius. Do final do século XIX até o nosso momento atual, a temperatura do mundo já foi aumentada 1,1 graus Celsius. Isso em decorrência de quê? Das revoluções industriais. Primeira revolução, segunda revolução, e agora nós estamos vivenciando a terceira revolução industrial. Então, com o incremento de novas técnicas para produzir novos produtos cada vez mais modernos, a gente utiliza também, eu já falei aqui, que o setor da economia que mais consome energia no mundo é o setor da indústria. Então, com a produção industrial, com o aumento da produção industrial, quanto mais a gente vai liberar para a atmosfera gases poluentes e gases que retêm esse calor. Então, consequentemente, vai aumentar a temperatura do planeta. Se eu perguntasse a vocês, o aquecimento global é um fenômeno natural ou um fenômeno antrópico? Vocês iam dizer o quê? É um fenômeno natural ou um fenômeno antrópico causado pelo homem? Fenômeno antrópico. É um fenômeno antrópico. Já o efeito estufa, né, é um fenômeno totalmente natural. E ele precisa existir. Se o efeito estufa não existir, a gente não vive. Não existe vida aqui na Terra. Mas o aquecimento do planeta é um fenômeno totalmente influenciado pelo homem. O homem tentando modificar o efeito estufa. E aí é o homem destruindo o próprio homem. O homem é tão inteligente que ele passa a destruir ele mesmo com o tempo. Se bem que eu acho que isso não é inteligência, mas dizem, né? É o que está nos livros. Então, agravando efeito estufa, já falta falar alguma coisa. Desde o final do ano, falei isso. Aí, nesse tópico das mudanças climáticas, tem o seguinte. O ano de 2016, o ano 2016 e 2017 bateram um recorde de anos que houveram grandes emissões de gases de efeito estufa. Né? Gases que retêm calor, como o dióxido de carbono, o CO2, o monóxido de carbono, o óxido nitroso, enfim. O metano também é um gás do efeito estufa, retém muito calor. O metano pode ser liberado pelos animais, inclusive. Né? Quando você está praticando a pecuária, você pode estar também liberando muito metano na atmosfera e ele retém calor, é um gás bem nocivo para a gente se for emitido em grandes quantidades. Sim, então vamos lá. No ano de 2016, 2017, bateram recordes mundiais como os anos mais quentes, anos muito quentes. E o de 2016 foi considerado, durante muito tempo, o ano mais quente de todos os outros anos que já ocorreram na nossa Terra, né? Que o homem tem noção, que o homem tem conhecimento. Tá? Aqui nessa página 360, no tópico das mudanças climáticas. E aí, deixa eu ver agora, terminei esse tópico. Agora vamos para o Acordo de Paris. Paris é a capital de qual país? França. França. No ano de 2015, foi realizado em Paris, França, capital da França, uma conferência mundial sobre o meio ambiente, chamada Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, COP21. Nessa COP21, nessa conferência onde os países do mundo se reuniram, cerca de 195 países do mundo se reuniram, eles começaram a discutir assuntos relacionados às mudanças climáticas, temperatura global, aquecimento global, né? E aí eles entraram em comunhão de ideias de que foi feito um acordo, chamado Acordo de Paris, tipo um documento que os países tinham que assinar, e nesse documento cada país tinha que se prontificar, cada país tinha que dizer, olha, eu vou encontrar estratégias para se utilizar menos fontes de energias não renováveis. Eu vou procurar estratégias para emitir menos gases poluentes, gases do efeito estufa na atmosfera. Beleza, bem bonitinho. 195 países assinaram lá o Acordo de Paris. Dentre eles, os que mais poluem, Estados Unidos e China. E aí, o objetivo era reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Professora, o que é que aconteceu? Esse Acordo de Paris, muito bonitinho, né? Muito bonitinho. Cada país tinha que se virar, né? Tinha um prazo aí, até 2100. Ó. Até 2100, os países, né? O mundo teria que reduzir
pelo menos, limitar o aquecimento médio do planeta a 1,5 graus Celsius. E, por máximo, queria aumentar o aquecimento do planeta, seria até 1,5 graus Celsius. Mas, no ano de 2017, os Estados Unidos disseram assim: ei, a gente vai sair do Acordo de Paris, porque parece que a China tem mais vantagens do que a gente. Parece que a China não precisa, como é que eu posso dizer, sofrer tanto quanto a gente está sofrendo aqui. Eles disseram que a China estava tendo vantagens em relação ao Acordo de Paris. Mas era tudo falatório, tipo, é tudo meio que mentira. Porque, na verdade, o país estava preocupado com suas empresas, com suas indústrias. Os Estados Unidos estavam preocupados em proteger o seu setor industrial. Como é o país mais rico do mundo, com a maior economia do mundo, então eles necessitam de quê? De produzir muito. Eles produzem muitos produtos e utilizam muitas fontes de energias, inclusive as não renováveis, que emitem muitos gases. E aí, ele pensando em proteger a sua indústria, seu setor econômico, eles começaram a dizer que a China tem algumas vantagens que eles não tinham, enfim, mas mentira, era só para proteger o seu setor industrial, a sua economia. No ano de 2017, eles disseram que iam sair do Acordo de Paris e saíram sim do Acordo de Paris, eles não fazem mais parte do Acordo de Paris. Professor, isso é uma coisa boa ou ruim para o mundo? E aí, o que vocês acham? Os Estados Unidos saindo do Acordo de Paris? É ruim, porque ele não vai afetar muita coisa e vai aumentar o aquecimento emissão global. de gases, né? Exatamente. É uma coisa muito negativa para o mundo inteiro, porque como é basicamente o segundo país que mais libera, que mais emite emissões, só perde para a China, porque a China realmente é o maior poluidor global no quesito de queima de combustíveis fósseis, né? A China é que mais polui. Os Estados Unidos está aí em segundo lugar, às vezes fica disputando com o primeiro lugar de vez em quando, mas quando esse país ele saiu do Acordo de Paris, isso é uma coisa muito negativa para o mundo inteiro. Ô, Ricardo. Quantos países ainda fazem parte do Acordo de Paris, hoje em dia? 194. Saiu os Estados Unidos, por enquanto. Professora? Oi. Mas uma coisa, aí os outros países não fizeram nada, não? Ficaram Sim, aí quando os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris, levou assim a discussão em vários países de quererem sair também. Tipo, o Brasil já discute bastante essa questão de sair do Acordo de Paris. Alguns países começaram a discutir a saída do Acordo de Paris, mas ainda não tem nada ainda muito concreto não, finalizado, fechado. Basicamente, até agora a gente tem a saída dos Estados Unidos, mas alertou o mundo para isso aí, sabe? Para querer sair também. O ruim é isso, é porque a maior economia do mundo saiu do acordo de um acordo que iria beneficiar o mundo inteiro. Eles precisavam fazer parte disso. Como eles são um dos países que mais produz, que mais emite gases de efeito estufa, então eles não deveriam ter saído. Então, o mundo se preocupou bastante com isso. E se preocupa até hoje. Mas é uma coisa, como eu posso dizer, incerta ainda. E sem contar que não existe ainda nenhuma penalidade muito severa para esses países que estão emitindo muitos gases. Não existe uma penalidade muito severa. Então, é uma coisa muito ainda flexível. Mas os Estados Unidos saíram. Inventaram desculpa e saíram do Acordo de Paris. Tipo assim, tô nem aí. Vou continuar aqui produzindo minhas coisinhas e emitindo meus gases. Tô nem aí para vocês. Tô nem aí pro mundo. Oh. Oi? Oi? Eita, Diógenes. Pronto, terminamos esse tópico. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, tem alguma dúvida? Ou tá marromeno? Não. Não? Pronto. Pois vamos para fontes de energias não poluentes. Professora, o que seriam essas fontes de energias não poluentes? Seriam as renováveis? Sim, também chamadas de fontes limpas, ou então fontes alternativas. Por quê? Porque elas são alternativas às energias não renováveis. E também são consideradas renováveis por quê? Porque a natureza consegue repor no ritmo mais rápido do que a gente utiliza. Sim, são consideradas limpas, mas não implica dizer que elas não poluam, que elas não degradem o meio, viu? Depende da fonte de energia renovável. Cada uma vai ter um tipo de impacto diferente, e é isso que vocês vão pesquisar. Mas é claro que elas são bem mais limpas do que as não renováveis, com certeza. Preocupados com a grande utilização de energias não renováveis, com a emissão de gases do efeito estufa, alguns países começaram a investir maciçamente em pesquisas, em desenvolver os seus setores de energias renováveis. Como, por exemplo, o livro vai mencionar os Estados Unidos e a China. Embora os Estados Unidos saíssem do Acordo de Paris,
meio que nem aí para vocês, não estou nem aí, estou saindo do acordo, não vou me comprometer em reduzir a minha quantidade de gases de efeito estufa no meio ambiente, mas eles são um dos países que mais investem, por incrível que pareça, em fontes de energias renováveis. Eles investem sim. E a China também é um dos países que mais investe. A China, a gente vai ver que ela é líder mundial em uma fonte de energia renovável. Ela produz muita energia eólica. O livro de vocês vai mencionar isso. E o Brasil é o 8º lugar, né, dos países que mais produz energia através da força dos ventos, energia eólica. Aqui tem dizendo, o primeiro lugar é a China, aí depois a gente vem os Estados Unidos, energia eólica. Estados Unidos, Alemanha, Grã-Bretanha, Índia e vem o Brasil aí em 8º lugar. Inclusive, nossa região Nordeste é uma das regiões que mais produzem, viu, energia eólica, Brasil. Quem estiver pesquisando aí sobre as fontes de energias, pode pesquisar. Tipo, no Brasil existe essa fonte de energia, onde é produzida? Isso é mais uma informação que vocês podem trazer. Sim, aí as fontes de energias renováveis que o livro vai mencionar aqui. Vai falar um pouquinho sobre a eólica, a solar, a biomassa e a hidráulica, que é proveniente da força da água.